Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou a Andréa Dipp, estou dividindo aqui os microfones com Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi para você, Dipp, e oi também para você que está aí nos ouvindo. Em 23 de julho de 1993, 8 meninos entre 11 e 19 anos foram mortos a tiro no entorno da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, num evento conhecido até hoje como a Chacina da Candelária. Os responsáveis pelas mortes, conforme mostrou a investigação mais tarde, foram milicianos. E no marco de 30 anos da data, no mês passado, houveram algumas manifestações para relembrar esse caso, que ganhou repercussão até internacional. Entre elas, a iluminação do Cristo Redentor com as cores verde e amarela. Para além de atos simbólicos, a sensação é que pouca coisa teve efeito prático para diminuir o número de chacinas no Brasil, e que, ao contrário do que aconteceu em 1993, parece que a morte de crianças negras inocentes vem chocando cada vez menos. Alguns dias depois desse ato simbólico, a violência real das chacinas tomou novamente os noticiários. No dia 27 de julho, um soldado da PM que fazia parte da Rota, um grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo, conhecido pela violência e alto grau de letalidade nas operações, foi baleado no Guarujá, enquanto fazia um patrulhamento perto das comunidades Vila Júlia e Vila Zilda. Ele faleceu. Em qualquer lugar do país, quem mora em vizinhanças do tipo sabe, quando morre um policial no território, muito provavelmente vai acontecer algum tipo de operação de vingança. Imediatamente depois da morte do PM, começou a chamada Operação Escudo. Mobilizando um contingente de pelo menos 600 policiais, a operação deixou, pelo que se confirmou até agora, 16 mortos. Em seguida, alguns dos releases da polícia e veículos de imprensa se apressaram em divulgar que 10 desses mortos na operação teriam passagem por crimes, como se isso de alguma forma justificasse ou tivesse alguma coisa a ver com o fato de terem morrido nas mãos da polícia. Mas muito para além disso, entre as vidas perdidas nessa operação, estão a do ajudante de pedreiro Laírton Vieira de Oliveira, que tinha 22 anos e foi morto na cama pela polícia, que inclusive matou também o seu cachorro. Na mesma operação, morreu também Felipe do Nascimento, com 22 anos, que trabalhava numa barraca de praia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que nisso tudo não houve excesso da polícia e que está extremamente satisfeito com o resultado da operação, que ainda deve durar todo o mês de agosto, se espalhando por outros territórios da Baixada Santista. Além do litoral paulista, outras operações do tipo no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e na Bahia, nos municípios de Salvador, Itatinga e Camaçari, deixaram pelo menos 45 mortos pelas mãos da polícia num autodeclarado combate contra o crime, que, para além da letalidade, parece não apresentar nenhum resultado direto na melhoria da segurança dessas cidades. E para mostrar o suposto sucesso dessas operações, os policiais geralmente apresentam fuzis que pouca gente se pergunta de onde vêm e dão números de quantidades de drogas apreendidas que nunca diminuem sua circulação no país. O único saldo que parece restar é de mais tensão, mais violência, mais sangue e vidas que nunca vão poder ser recuperadas, como a de Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, morto na Cidade de Deus no último domingo, dia 6 de agosto, com diversas testemunhas alegando alteração na cena do crime por parte dos policiais. A gente está fazendo uma introdução mais longa que o habitual, porque esse é de fato um problema que vem atravessando décadas e centenas de mortos. E a gente não pode deixar de lado o fato de que agora a gente está em um governo progressista que veio para desfazer práticas do governo anterior e recuperar, pelo menos a princípio, a valorização dos direitos humanos. Hoje a gente vai trazer um panorama de todas essas operações e as suas consequências com duas vozes que têm acompanhado esses casos. No primeiro bloco, a gente vai conversar com a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e vai dar para a gente um panorama nacional sobre o contexto dessas operações. Só nesse ano, segundo dados do Fogo Cruzado, morreram 148 pessoas em operações policiais. No segundo bloco, a gente vai falar com Dimitri Salles, que é diretor do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, aqui no estado de São Paulo. O Dimitri está desde o início acompanhando de perto a operação policial na Baixada Santista. Mas antes de falar com eles, se você acha esse tema importante, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. E se por acaso você ainda não segue aqui o Pauta Pública, aperta seguir aí no seu tocador de podcast. Dar 5 estrelas no Spotify e na Apple também ajuda muito na visibilidade do programa, que, vale lembrar, também está disponível no Deezer e no YouTube da Pública. Mas bom, bora pra pauta, vamos começar esse primeiro bloco do programa.
Samira, obrigada por ter topado nosso convite. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, Andréa, Clarissa, estou feliz de bater esse papo com vocês. Samira, nas últimas semanas, policiais militares mataram ao menos 45 pessoas, né, somando chacinas que aconteceram na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. E só nesse ano foram registradas 18 chacinas na Grande Salvador e 20 na Grande Rio. Segundo o levantamento da Fogo Cruzado, foram pelo menos 148 pessoas mortas pela polícia nessas operações. Bom, na Bahia, o governador responsável pelas polícias é do PT, São Paulo está sob o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vice do Witzel, que também exaltava as mortes cometidas por policiais. Então, a pergunta é como é possível a gente ter uma realidade absurda como essa e o que faz com que mecanismos de controle e fiscalização da força policial não funcionem? Quais fatores você considera que pesam para que a essa altura do campeonato do tempo histórico na segurança, a política pareça ser a de dobrar a aposta em operações que acumulam execuções e assassinatos cometidos pelo Estado? Bom, André, acho que na sua pergunta a gente já encontra um pouco do que eu gostaria de trazer à tona para te responder. Quando você fala, por exemplo, da Bahia governada pelo PT, e a gente ter aqui, né, Tarcísio e Cláudio Castro, né, de partidos que supostamente são oposição ao governo federal, porque eu acho que isso mostra o quanto é uma decisão política e a gente, infelizmente, no campo da segurança pública, não vê diferenças entre a direita e a esquerda, pensando no resultado das políticas de segurança. Hoje a gente tem o Jerônimo na Bahia, mas até o ano passado era o Rui Costa e antes o Jacques Wagner. Vamos lembrar que a letalidade da polícia explode na Bahia com o Rui Costa como governador, ele inclusive é o governador que tem a desagradável menção à cabula, em que ele afirma que um policial na frente, né, de um suposto criminoso é igual a um artilheiro na frente do gol. Então, eu acho que é importante a gente destacar isso, não só por não vermos diferenças entre PT, PL, né, outros partidos, então, esquerda e direita têm implementado políticas de segurança baseadas numa suposta lógica de confronto, na ideia de que uma polícia violenta é o que não só o que a população quer, e infelizmente isso dá voto, mas principalmente, né, porque acreditam genuinamente numa ideia de que matar bandido é a missão das forças policiais. Né? Então dobra-se essa aposta numa política de segurança mano dura, e é uma tendência que a gente tem visto, inclusive, em vários outros países, infelizmente. Mas eu acho que é importante a gente destacar, porque os mecanismos de controle, eles só funcionam a partir de uma decisão política. A gente não tem essa decisão política em nenhum desses estados. Em São Paulo, embora a gente venha desse crescimento agora em 2023, até o ano passado, a gente vinha de uma redução expressiva da letalidade. Vale a gente destacar isso, porque, de novo, politicamente, foi algo que o Dória bancou. O que é bastante curioso se a gente for pensar na campanha em 2018, que ele se elegeu com, né, o emblema do Bolsodória, ele falou que ia criar as rotas do interior, ele, no primeiro ano de gestão dele, ele reforçou várias vezes o apoio a ações violentas da PM. Depois daquele caso em Paraisópolis, me parece que aquele ali é o ponto de virada, né? Quando ele entende que ele perdeu totalmente o controle da polícia e que isso vai prejudicá-lo, e claro, né, do ponto de vista político, ele também estava ali num rompimento com o Bolsonaro naquele momento, ele resolve que ele vai se diferenciar, e ele não só banca o projeto das câmeras corporais dentro da Polícia Militar, como ele, e aí essa é uma decisão política importante de se destacar, ele banca que essas câmeras tenham gravação ininterrupta. E isso é que fez toda a diferença em São Paulo. Porque se dependesse do policial fazer o acionamento da câmera quando ele vai cometer um ilícito, um desvio, ele não vai gerar provas contra si mesmo. Então foi justamente essa decisão de fazer a gravação ininterrupta, que foi uma decisão política, que foi capaz de reduzir a letalidade em São Paulo. Os batalhões que incorporaram as câmeras tiveram uma redução de mais de 70%. É algo muito expressivo. Mas é a mesma decisão política de você resolver que você vai acabar com o programa. E aí você faz o quê? Você manda policial na Baixada sem usar câmera corporal, a câmera sem bateria, né, pouquíssima transparência nas operações. Então, eu acho que, infelizmente, a conclusão é: isso é algo com o qual a gente convive no mínimo há 40 anos no Brasil. A Constituição, a democracia, a virada democrática dos anos 80 não representou uma mudança de padrão do uso da força para as polícias, mas mais do que isso, não representou não só porque as polícias não querem, mas porque os políticos nunca quiseram, né? E aí a gente chega nessa situação com políticas excessivamente autônomas, que não respondem a nenhum tipo de controle, nem interno nem externo, né? Então, assim, que governador manda nas suas forças policiais, de fato? A verdade é que o 8 de janeiro deixou claro que talvez nenhuma.
né, nenhum governador seja capaz de controlar suas polícias. Isso é um risco, né, um risco enorme, não só para a população preta periférica, que é alvo dessas operações, mas é um risco para a democracia. E Samira, a gente estava aqui lendo um fio seu no Twitter em que você fala sobre a sua tese, que tem como título o seguinte: Trabalho sujo ou missão de vida? Persistência, reprodução e legitimidade da letalidade na ação da Polícia do Estado de São Paulo. Bom, nessa pesquisa você mostra como policiais viam com legitimidade as ações que resultam em mortes. Você aponta que a disposição para produzir mortes entre esses policiais não é bem um desvio, mas faz parte da estratégia de controle do crime. Na sua pesquisa você fala em uma crença genuína de que a missão da polícia seria caçar bandidos. E aí, Samira, eu queria perguntar para você como é que você chegou a essa formulação, como é que foi essa sua pesquisa? Você pode contar mais detalhes para a gente? Então, Clarissa, eu estudei a violência policial em São Paulo, tanto no mestrado quanto no doutorado. No mestrado, eu fiz uma análise das políticas de segurança, né, desde os anos 80, para tentar entender um pouco como é que isso aparecia no mundo da política. Quando eu cheguei no doutorado, eu já tinha olhado para esse mundo da política, tinha entrevistado todos os secretários desde os anos 90, e eu queria muito entender a partir da narrativa dos policiais, eu queria escutar deles, dos policiais envolvidos com essas operações, com esses casos, o que eles entendiam, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que isso é algo que a gente vê todo dia na imprensa, né? Todo dia tem casos, relatos em um estado ou outro sobre operações policiais que resultam em morte, em assassinatos de policiais em geral, fora do horário de serviço, mas a gente tem muito pouco dessa visão que não seja o discurso institucional. E como é que eles viam a legitimidade ou não dessas ações? E aí eu, né, depois de 3 anos tentando, eu consegui autorização para fazer as entrevistas no Romão Gomes, que é o presídio militar. Todo policial militar, quando ele é preso, ele vai para um presídio militar. Então eles têm uma unidade prisional exclusiva. E foi uma experiência muito interessante, então eu fiz 6 meses de campo lá, e fiz com 16 entrevistas em profundidade, vários deles eu entrevistei mais de uma vez, todos policiais condenados por homicídios, sentenciados por homicídios, alguns já ex-policiais, então alguns tinham sido expulsos, outros não. E depois que eu defendi a tese, eu voltei e fiz outras 15 entrevistas, até entender por que eles estavam ali condenados cumprindo pena de homicídio doloso. E eu acho que a primeira coisa que vale destacar, o que tem em comum de todos esses policiais, é que todos eles tinham passado por unidades que são tidas como de elite. É muito comum que a sociedade e a imprensa retrate esses policiais como de unidades de elite. Então, é o BOPE no Rio de Janeiro, a Rota, ou o BAEP, ou Força Tática em São Paulo, e todos os estados você tem unidades como essas, que precisam existir de fato, porque são unidades que vão lidar com controle de distúrbio civil. Então, se você tem, né, um grande evento, um jogo de futebol que exige um patrulhamento específico, que exige um policial com um treinamento diferente, um roubo a banco, são esses os policiais que, em geral, são chamados para administrar esse tipo de ocorrência. A grande questão é que dentro dessas unidades, através da oralidade, você transmite um tipo de doutrina de uso da força em que você encoraja esse policial a resolver todo e qualquer tipo de conflito na bala. Né? E o que isso significa? Significa não só que essas unidades são as mais letais, como você começa a banalizar o uso da força em qualquer operação. Então, era muito comum que eles narrassem, primeiro, né, o quanto essa ação com resultado morte, essa operação, é algo que dá uma adrenalina, que gera uma enorme satisfação para esse policial, e eles se reconhecem como cães de caça. Vão dizer, é assim que foi instruído, é assim que foi engordado, então eu estou aqui para sair à caça, e a caça dá tesão, a caça ela é emocionante, porque na cabeça dele eles estão caçando bandidos, caçando criminosos. E a caça por si só é algo que mobiliza muito esses policiais, eles têm um sentimento de solidariedade entre eles muito forte. Então, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, que foi onde eu fiz a minha pesquisa, para você ser aceito num desses batalhões, você precisa fazer um estágio, que varia no tempo de 3 a 6 meses. E são estágios extremamente duros, que têm práticas muito violentas de punição quando esse policial erra qualquer coisa, né? Comete qualquer equívoco numa ação, numa operação ou no patrulhamento. Depois que ele é aceito na unidade, ele é batizado. E nesse batizado ele recebe o braçal dele. E aí ele tem um padrinho, que é essa figura que funciona como uma espécie de mentor.
E ele deixa de ser um policial da corporação, ele não é mais um policial qualquer. E isso é uma outra coisa que aparece muito forte no relato deles. Você não é mais um policial comum, você não é mais um homem comum. Você é um policial de rota, de tática. Então é uma simbiose, tem uma questão com essa identidade que é muito forte. É como se ele e a corporação fossem uma coisa só. Ele é policial 24 horas, ele se sente naquele lugar do herói. E ele acredita genuinamente que o que ele está fazendo é o certo. Então essa fronteira já entre o certo e o errado, não existe essa coisa, você matou um inocente, isso é errado. O que importa é que dentro do enquadramento maior do que ele está fazendo, aquilo é importante. Porque o que é um inocente diante da ação de uma organização criminosa como o PCC? O que é um inocente ou um suposto inocente diante de um agravamento do crime, como que a gente verifica? Então, quando eles começam a contar das ações em que eles estão envolvidos, primeiro, todos já tinham se envolvido em muitos homicídios até terem sido condenados. Segundo, era muito raro que eles estivessem condenados por alguma ação em serviço. Então, em geral, eles estavam lá cumprindo pena por feminicídio, quase um terço eram feminicidas, diga-se de passagem, porque se envolveram numa chacina fora do horário de serviço, né? Então, coloca lá o capuz, vai lá, executa, não fardados, porque estavam no bico e atiraram contra alguém e acabaram condenados, mas dificilmente eles acabam condenados por uma operação no horário de trabalho. E eles não se constrangem em dizer que mataram uma pessoa numa situação em que essa pessoa não estava cometendo nenhum crime, porque pouco importa se essa pessoa estava cometendo um crime ou não, o que importa é de onde ela vem, né, as características que ela tem. Se o sujeito que eles estão mirando acumula ali certos atributos, né, então é preto, é periférico, ele vive numa área, já vi ele fumando maconha, ele anda com os moleques que são criminosos, então você já está sentenciado. Então pouco importa se você fez ou não algo errado, o que importa é de onde você vem. Então isso era uma outra coisa que aparecia muito no discurso de vários dos meus entrevistados. Ele não estava fazendo nada, mas ele certamente vai ser um criminoso. Tudo isso para dizer, né, que especialmente nessas unidades, e eu tô chamando atenção, porque isso não é necessariamente algo que você vai encontrar no patrulhamento ordinário. Você pode encontrar policiais que fazem uso excessivo da força no patrulhamento ordinário. Claro que isso é possível e, eventualmente, vão se envolver com ocorrências que resultam em morte. Mas quando a gente olha a estatística como um todo, a maior parte das mortes estão nessas unidades, como Rota, BAEP e Força Tática. E mais do que isso, são nessas unidades em que essa doutrina de uso da força letal, em que isso é encorajado como um mecanismo legítimo de controle do crime. Então, no limite, retomando aqui a discussão que a gente estava fazendo na questão anterior, a decisão de controlar é política. O comandante-geral que implantou as câmeras corporais em São Paulo tinha sido comandante da rota. Se tem alguém que consegue segurar os cães de caça, é alguém que passou justamente por uma unidade dessa, porque sabe como é que funciona. Então, eu acho que isso mostra o quanto são culturas organizacionais que estão tão introjetadas que, eventualmente, a gente tem um recurso como a tecnologia, ou vai ter um ouvidor, ou um procurador-geral do Estado mais empenhado em controlar a polícia, mas, na prática, a verdade é que a gente não consegue transformar esse padrão. Todas essas receitas, todas essas políticas que mudaram por algum tempo, elas são como um band-aid num ferimento imenso com arma de fogo. A verdade é essa, a gente está ali tentando fazer um remendo em algo que é muito mais profundo e que exige uma completa reforma das instituições policiais. E Samira, voltando já nesse assunto São Paulo, né, que você já falou um pouco, São Paulo vinha nessa tendência de redução da letalidade policial desde 2020, e alguns especialistas também apontam essa queda também foi relacionada às câmeras nas fardas, né, dos policiais. Mas essas mortes decorrentes de intervenção policial em serviço no estado de São Paulo subiram 26% no primeiro semestre do governo Tarcísio de Freitas. O governador, inclusive, disse em algumas ocasiões que não houve excesso por parte da polícia, né, ou defendeu os policiais. Como você vê esse aumento e como você vê a polícia sob o governo do Tarcísio? Bom, acho que a melhor definição do que é a polícia no governo do Tarcísio é a figura do atual secretário de Segurança, né, que era tenente da Rota, inclusive, e foi afastado após vazar um áudio em que ele dizia que um policial que não matou pelo menos 3 não é policial de verdade. Acabar com o programa das câmeras corporais era uma promessa de campanha do Tarcísio, ele acabou recuando, né, como ele tem feito com vários outros temas,
Então ele recua após algum tipo de pressão, mas a julgar pelos resultados iniciais, eu tenho a impressão que ele está acabando com o programa mesmo sem tirar a câmera, né, da farda dos policiais. Está encontrando mecanismos para ir fragilizando a política, porque ele entende que é legítimo que a polícia produza muitas mortes, que essa é uma forma legítima de fazer política de segurança. Eu não tenho grandes esperanças de que a gente vai ver o programa Olho Vivo, né, que é o programa das câmeras corporais no Parlamento, sendo priorizado pela atual gestão, né? Agora está dizendo que vai contratar novas câmeras. Eu acho que assim é importante a gente lembrar que tecnologia não é uma panaceia para o controle do uso da força nem para nada. E a gente sabe pelos estudos também que, em média, os policiais acionam 35% das vezes as câmeras no momento do atendimento da ocorrência. Então, o fato de você fragilizar esse mecanismo, mas principalmente, né, você criar, para a tropa, essa mensagem de que está tudo bem matar, está tudo bem usar da força para fazer o seu trabalho, porque a gente vai passar um pano, porque isso vai ser aceito pela política, pela Secretaria de Segurança, pelo comando da tropa, isso por si só já é a mensagem que o cão de caça na ponta precisa. É muito comum que me falem, mas você não pode generalizar. E eu não quero generalizar, a gente está falando de mais de 80 mil policiais. Se todo mundo resolvesse apertar o gatilho, a coisa realmente ia ser grave. Mas basta 1% serem cães de caça. Basta 1% terem essa disposição para o enfrentamento, né, disposição para produzir mortes ali na ponta, para gerar um resultado que é catastrófico. Para todo mundo, inclusive, porque acho que uma outra coisa que a gente fala pouco é da vitimização policial. Com a adoção das câmeras, né, e outras medidas, a gente chegou aos menores números de policiais assassinados da história, né, em quase 30 anos em que a gente tem estatística. E foi uma polícia mais violenta, que a gente passou, né, começou no ano com uma polícia produzindo mais mortes, e de repente a gente também tem mais policiais sendo assassinados. Então, a gente também tem que entender que essa violência vai produzindo mais violência. Então, eu acho que a gente só pode lamentar e cumprir no meu caso, cumprir o meu papel como sociedade civil, de cobrar e monitorar, vocês da imprensa também cobrando e monitorando e dando visibilidade para os absurdos. Samira, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Pauta. Agora vamos lá para o segundo bloco, que é a conversa com o Dimitri Salles. Dimitri, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui no Pauta Pública. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês aqui e eu estou à disposição para a gente conversar sobre essa situação tão grave que é a chacina do Guarujá. Para começar, então, vocês do Conselho de Direitos Humanos do Estado ficam sabendo das mortes da Operação Escudo ainda no final de semana. Então, Dimitri, eu queria entender como é que foi a sucessão de eventos, o que aconteceu. Vocês se deslocaram para a Baixada Santista, onde estava ocorrendo a operação, né? Mas você poderia contar para a gente um pouco como é que foi o desenrolar dos acontecimentos antes e quando vocês chegaram em loco, lá na Baixada Santista? O primeiro dado oficial veio no domingo à noite, divulgado pela Ouvidoria da Polícia. A Ouvidoria havia catalogado boletins de ocorrência e constatado 10 mortes. Naquele primeiro momento. No domingo mesmo, eu entro em contato com o ouvidor e decidimos que na segunda-feira teríamos um diálogo com o ministro Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Portanto, foi muito rápido. O momento em que a ouvidoria noticia as 10 mortes e que a gente começa as tratativas e leva esse diálogo para o governo federal por meio do ministro dos Direitos Humanos, tudo se dá muito rapidamente. E na manhã da segunda-feira mesmo, fizemos a avaliação se seria ou não importante ou qual seria a nossa missão em descermos na tarde daquele dia para o Guarujá. E nós compreendemos que, dado a gravidade dos fatos, seria muito importante que a gente estabelecesse o primeiro contato com as famílias das vítimas para que se pudesse estabelecer uma ponte de confiança e, assim, pudéssemos estabelecer diálogos, sobretudo entre os familiares e testemunhas, com a Defensoria Pública. Então, essa foi a nossa primeira tarefa, uma missão de acolhimento dessas primeiras pessoas e de acompanhamento em loco da perícia dos corpos, da perícia nos locais dos assassinatos. Seria aquela primeira vistoria em loco que pretendíamos fazer. Mas não foi possível, porque ao chegarmos no Guarujá, a primeira notícia que tivemos é que naquela tarde havia acontecido mais 9 mortes. Ou seja, esse dado não se confirmou, mas havia informações desencontradas que levavam aí a mais 9 mortes. Se entre 3 e 4 dias você soma 10 mortes e uma tarde você tem quase o mesmo número de mortes, significava que a polícia havia dobrado a aposta.
E a nossa intenção foi tentar confirmar essas informações. Por isso que, ao decidirmos não entrar na comunidade, por uma questão de segurança, e irmos à delegacia, nós estávamos buscando confirmar esse dado. Se tivesse sido confirmado, demonstrava aí que o governo do estado havia efetivamente apostado em seguir com uma operação cujo resultado inicial já era desastroso. Não se confirmou as 9 mortes naquele dia. A Polícia Civil confirmou apenas 2 mortes na segunda-feira à tarde. No entanto, nos dias que se sucederam esse primeiro encontro, somamos ao todo 16 mortes. E, Dimitri, nesse momento que vocês já estavam lá no Guarujá, em que a operação ainda estava rolando com intensidade, qual que era o cenário? Você podia descrever para a gente? Quando uma operação do tipo está acontecendo, eu acho que é uma dúvida que muitos de nós temos, o que dá para fazer em loco? O clima que a gente sentiu no Guarujá na segunda-feira à tarde era um clima de terror. Não tem outra palavra que possa descrever o que nós vivenciamos naquela tarde. Havia muitas viaturas, inclusive, circulando os nossos carros, e, sobretudo, na comunidade da Conceiçãozinha, próxima de onde estávamos, as notícias que chegavam eram da continuidade da chacina. Então, havia um clima de terror na cidade. Nós decidimos que, analisando a situação, que se entrássemos a comunidade naquele momento, com as operações da polícia ainda em curso, poderia nos colocar em risco. Então, essa foi a situação que encontramos quando chegamos no Guarujá. Eu digo a você com muita tranquilidade, eu sou um cara que não tem receios das coisas. Às vezes a gente enfrenta situações muito difíceis, correndo risco mesmo. Mas na segunda-feira, foi um momento em que na minha vida de militância de direitos humanos, já há mais de 30 anos, eu nunca tinha sentido aquela sensação. Sensação de que uma cidade estava amedrontada. Uma cidade estava amedrontada. No dia seguinte, houve aqui o episódio da tentativa de homicídio de uma policial. Aquele momento demonstrava que o clima de terror e que a Operação Escudo não estava trazendo a segurança e a paz que se pretendia com a operação. A comunidade estava amedrontada e, por isso, era preciso conter esse clima de pânico, esse clima de medo que estava circulando. Você tinha um possível revide do crime organizado contra a polícia, e isso aumentava a situação de tensão na cidade do Guarujá. E aí se estendendo para a cidade de Santos, já que a policial foi alvejada na cidade de Santos. Então você tinha ali uma situação de muita tensão, e que era preciso conter essa tensão de alguma maneira. E daí a ideia da gente voltar na quarta-feira, agora já com parlamentares, já com outros movimentos sociais, já com a imprensa, para que pudesse garantir um trabalho de contato direto com as vítimas, como de fato aconteceu, e isso pudesse dar alguma tranquilidade a essas pessoas, de que elas estariam amparadas, que haveria órgãos que iriam cuidar tanto do caso, quanto tentar assegurar a proteção, a integridade e a vida dessas pessoas. E, Dimitri, quais foram os relatos que vocês escutaram e quais foram as evidências de violações de direitos humanos que vocês encontraram ali até aquele momento como resultados da Operação Escudo? Primeiro, a gente confirma as denúncias que havíamos recebido desde a quinta-feira até aquele dia. E as principais denúncias eram de que a polícia estava agindo com abuso de autoridade, praticando tortura, ameaça e execução sumária. Então, ali a gente já tinha os primeiros relatos que colhemos já apontavam na direção de que a polícia estava agindo à margem da lei, provocando aquilo que nós estávamos justamente apurando, que era a chacina do Guarujá. Nós, por exemplo, tivemos contato com a viúva de um rapaz que foi assassinado. Segundo a polícia, tratava-se de um grande chefe do crime organizado. A casa em que essa família morava era uma casa de um cômodo só, feito com madeirite, era uma palafita, era uma situação de extrema pobreza. Não condizia com aquilo que estava sendo informado pela Secretaria da Segurança Pública. Não correspondia, as informações da Secretaria da Segurança Pública não correspondiam com os fatos que nós estávamos vendo naquele momento. A realidade estava exposta na nossa cara. E esse foi um caso que chamou muita atenção da gente, porque a polícia aborda essa pessoa e ela estava com um filho de 10 meses no colo. A criança é retirada dos braços do pai, entregue a um irmão de 10 anos, e esse pai é retirado da casa e assassinado ao lado da casa. Primeiras notícias apontam de que ele havia sido assassinado com um tiro, mas todos os moradores da redondeza foram unânimes em dizer para a gente que eles ouviram 3 tiros. Pela versão oficial da polícia, havia tido uma troca de tiro. A pessoa havia
revidado a abordagem policial atirando na polícia e por isso havia sido executado. Isso consta no boletim de ocorrência deste caso. Só que os moradores apontam 3 tiros e no corpo, segundo informações da família, havia apenas uma marca de tiro, o que leva a afirmar que a possível troca de tiro foi uma dissimulação feita pela polícia militar. Essas informações nós comprovamos com os depoimentos que colhemos no dia. Nós ouvimos muitas pessoas. No último domingo nós voltamos à Baixada Santista, agora na cidade de Santos, e nós conversamos com um parente de uma das vítimas que detalhou para a gente como se deu a morte. E ele apresentou imagens do corpo dessa vítima no caixão durante o velório, e era visível hematomas no rosto dessa pessoa, o que comprova que antes de ser executado, essa pessoa havia sido torturada pela polícia militar, negando, portanto, a informação de que havia uma reação da polícia a uma injusta provocação. Então essas informações vão se somando para compor um tecido da qual podemos dizer que se trata de forma absoluta, de forma irrefutável, de uma chacina, de uma operação desastrosa, sob o ponto de vista da destinação do objetivo da segurança pública, mas também uma operação que foi pensada com muito cuidado, uma vez que nós detectamos que a maioria das equipes de policiais não estava utilizando câmeras corporais. Nós constatamos de que nos locais onde haviam tido mortes não haviam câmeras de segurança, que são as câmeras colocadas por moradores ou por estabelecimentos comerciais. Portanto, era uma ação pensada para que não tivesse nenhum tipo de prova do abuso da autoridade policial. A Secretaria de Segurança Pública é chamada a responder sobre as câmeras corporais, as câmeras colocadas nos uniformes dos policiais, disse que não era preciso precisar naquele momento quantas câmeras estavam em uso. Depois disse que das 16 mortes, em 10 casos, os policiais estavam utilizando câmera corporal, porém não sabiam informar se as câmeras estavam em perfeito funcionamento e que isso seria ainda apurado, o que leva a uma situação de suspeita. Qual é o critério para dizer se a câmera estava em funcionamento ou não? Como é que um policial sai para trabalhar e coloca um equipamento que não se sabe se está funcionando? Que tipo de operação é essa? Como assim as câmeras não estavam funcionando? Qual é o critério? As imagens que foram captadas pelas câmeras serão um critério para confirmar se elas estavam em pleno funcionamento ou não? Nós teremos, no dia de amanhã, uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça e vamos levar para ele essa nossa preocupação, de que é necessário, de forma urgente, que sejam preservadas as provas, para que a gente possa fazer a efetiva justiça ao que aconteceu na chacina do Guarujá. Agora, uma dúvida que sempre aparece, acho que quando a gente pensa em operações militares com aparente excesso de uso da força, é onde estavam ou como estavam funcionando os mecanismos de fiscalização e controle da força policial, né? E aí, no caso de São Paulo, me parece que é a ouvidoria da polícia que deu, de certa maneira, um start para a atuação dos movimentos de defesa dos direitos humanos. Eu queria entender qual que é a importância disso, como é que isso se desenrolou aqui nas últimas semanas. A ouvidoria da polícia foi o primeiro órgão a trazer algum dado oficial com relação à Operação Escudo. Ela teve acesso aos boletins de ocorrência e depois esse acesso foi suspenso pela Secretaria da Segurança Pública e, nesse primeiro momento, ela lidera o processo de denúncia das mortes que estavam ocorrendo na Baixada Santista. A ouvidoria assumiu uma postura muito correta e, mais que isso, de forma muito corajosa, tem afirmado que o que aconteceu no Guarujá e se espalhou um pouco na cidade de Santos, na Baixada Santista, foi uma chacina, uma operação desastrosa, que foi pensada e articulada de forma deliberada. Então a ouvidoria tem sido muito firme nessa denúncia. Dimitri, muito obrigada por conseguir um tempo na tua agenda para a gente conversar. Agradeço mesmo. Eu estou à disposição, eu agradeço o convite, e sempre que precisarem, eu estou inteira à disposição. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí na sua playlist depois do Pauta. Imagina só um médico que ao longo de décadas receitou óleo de coco para evitar a AIDS, dieta cetogênica para vencer o câncer, dióxido de cloro para tratar micose de unha e melanoma, entre outros absurdos. O podcast Ciência Suja traz no 7º e último episódio dessa temporada a história de Lair Ribeiro, que
que está fazendo dinheiro até hoje com cursos, livros e outros conteúdos que podem colocar a vida de brasileiros e brasileiras em risco. Quer emendar nessa história depois do Pauta? Procura aí Ciência Suja no seu tocador e dá o play. E termina mais um Pauta Pública. Se você está aqui com a gente até agora, é sinal de que esse conteúdo foi relevante para você. Se você curte os podcasts da Pública, saiba que agora você pode nos ajudar a lançar um novo podcast sobre um dos maiores escândalos do país, envolvendo um grande empresário. As denúncias de crimes sexuais do fundador das Casas Bahia. Em 2021, a Pública revelou a ponta do iceberg sobre esse caso, mas ainda tem muito para investigar. Para ajudar a produzir esse novo podcast, acesse aliados.apublica.org e veja as possibilidades de doar. Nessa sexta, a gente está de volta em um novo episódio com toda essa equipe que a Clary vai trazer agora nos créditos. Além de ser apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela minha parceira de microfones, Andréa Dipp, nós também somos responsáveis pela pauta e entrevista do programa. Mas quem faz a produção, edição e roteiro do programa é o Ricardo Terto. Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual, que foi feita pela Cíntia Funchal. A coordenação de redes é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha sonora original do programa foi composta pelo Pedro Vituri. E quem faz os vídeos e chamadas e teasers é o Breno Andreata. Na sexta-feira que vem, gente, estamos de volta bem cedo. Um abraço, Dipp, e um abraço, ouvintes. Até! Até lá!